Hoje a gente vai discutir o significado cabalístico dos 4 rios que saíam do Jardim do Éden. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Mishpatim, hoje focando nos parágrafos 104 e 105 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, vamos já começar fazendo aqui uma pequena correção. Geralmente o pessoal fala de 4 rios que saíam do Éden, e eu também falei assim, mas a verdade é que eles são um rio que saía e depois ele se dividia em 4 torrentes. E por que esse detalhe é importante? Porque uma das análises que o Zohar faz, ele vai dizer que esses rios representam aspectos da nossa consciência, da consciência humana. Ou seja, aspectos da nossa alma. E quando então eu falo que eles não são 4 rios já do início, eles saem de um rio que viram 4, o Zohar vai dizer que isso mostra que todos nós viemos de uma mesma consciência, né? Em termos cabalísticos a gente fala também que a gente veio todos de uma mesma árvore, todo mundo veio de Adam Kadmon, né? Essa é a ideia. Então todo mundo veio de um mesmo tronco e aí se divide em 4. Ou seja, esse tronco comum forma 4 subgrupos, nós todos temos os 4 subgrupos, mas aí a diferença é que alguns têm esse grupo mais forte que o outro, aí aquele tem o grupo B mais forte que o C, né? Então é disso que nós estamos falando. Bom, e eu vou tentar trazer para vocês um aspecto prático do que representam esses níveis de consciência e como é que eu posso até exercitar, né, se eu perceber que o nível de consciência não está muito forte em mim. O primeiro rio, o primeiro braço do rio que saía, se chamava Pishon. Tá? E é um rio que na Kabbalah vai representar o nosso aspecto de expansão e de criatividade. Então cada vez que a gente consegue usar a minha consciência, lembra que eu estou falando sempre de consciência, né? Estamos falando de questões mentais. Eu consigo expandir a minha mente, consigo expandir a minha visão de mundo, consigo me ligar com a criatividade, eu estou com o rio Pishon. Se eu não tenho isso muito bom, por exemplo, a Kabbalah fala que existem alguns exercícios interessantes para se fazer, como por exemplo, a escrita livre, né? Você escrever sobre o que aconteceu na sua vida, sobre o que vem na sua cabeça, isso ajuda a você fazer esse Pishon correr. Buscar novos conhecimentos também, a gente já falou disso aqui no Zohar Diário, a importância de não deixar o cérebro enferrujar, sempre estar aprendendo coisas novas, né? E a própria questão de você só meditar sobre o crescimento, você se visualizar crescendo, expandindo, aumentando as coisas, isso já faz o Pishon se manifestar na sua vida. O segundo rio que a gente tem chama Gihon. E o Gihon ele está representado como um nível de consciência que permite a gente fazer introspecção e se conectar com a nossa sabedoria interior, né? A gente se ouvir. E quando eu não tenho isso, de novo, se isso for um ponto fraco para nós, alguns exercícios que a gente usa na Kabbalah para isso é você praticar o silêncio, né? A gente já falou aqui no Zohar Diário, existe uma prática cabalística que é o jejum de palavras. Você pode ficar 24 horas sem falar, você pode simplesmente sentar por alguns minutos em silêncio diário. Pôr também o diário de reflexões, agora não se preocupar numa escrita livre, como eu falei no primeiro caso, mas escrever sobre as suas reflexões de vida, tá? E a prática da respiração consciente, você parar e ficar percebendo o teu movimento respiratório, quando que você inspira, quando que você expira, com que velocidade, isso te conecta com essa sabedoria interna. Depois o terceiro rio que a gente tem é o Hidekel, que tem gente que até traduz como sendo o tigre, né? Não importa muito se é o tigre ou não, é um rio simbólico, e na nossa consciência ele representa níveis como assim, você ter clareza mental, você ter lógica, uma lógica que funciona muito bem, e você conseguir decidir o que fazer, sabe? Diante de uma situação. Isso é o Hidekel. Então assim, quanto mais você pratica, de novo, se isso for um fraco seu, né? Se você puder aprender a praticar tomar pequenas decisões de maneira rápida, sem hesitar, isso é muito legal. Por exemplo, eu vou aqui citar uma coisa talvez meio fora da realidade para alguns, mas não sei se vocês sabem, eu por exemplo gosto muito de xadrez. Existe uma modalidade do jogo de xadrez que se chama bullet, né? É o jogo rápido. Às vezes você tem 3 minutos para fazer o jogo inteiro. Sabe? Então não aquelas partidas de xadrez que demora 30 minutos pensando em cada partida. Não, fazer as movidas rápidas. Fazer atitudes que exijam decisões rápidas. Fazer listas, como eu falei, elencar coisas, seguir uma lógica. Não precisa ser só lista, tá? Você fazer cronogramas, fluxogramas, planejamentos, ajuda muito a você despertar esse seu rio
Hiddekel. E uma coisa que ajuda muito também é você falar de maneira objetiva, né? Essa é uma coisa que eu, por exemplo, pratico quase sempre em cada vídeo que eu faço para vocês, né? Eu me esforço para não falar demais, para não ser repetitivo, para ir direto ao ponto. Às vezes com assunto cabalístico é particularmente difícil, né? Então essa prática de falar objetivamente, de organizar o seu discurso, é com o Hiddekel. E por fim a gente tem um rio chamado Prat, que de novo os comentaristas vão dizer que é o rio Eufrates, né, ali da Mesopotâmia, mas não importa muito, é um nível de consciência, e ele está ligado com a capacidade de você manifestar concretamente as coisas. Tá? Ou seja, é como você trazer algo que está só no plano mental para o mundo concreto. Isso é o Prat. Então, na verdade, ele já está na interface entre mente e mundo físico. Portanto, quando você tem esse lado dificultoso na sua vida, esse ponto fraco, o que é bom você fazer? 2 exercícios que eu vou passar. Primeiro, a prática da gratidão, né? Vocês já me ouviram falar disso também no usuário diário. Você aprender a agradecer pelo que você já tem materializado, pelo que você já materializa, ajuda a abrir porta para você materializar ainda mais, tá? E a segunda coisa é você aprender a pôr ordem, não agora nas ideias, como foi no caso do Hiddekel, né, do tigre, mas você pôr ordem, por exemplo, no seu ambiente, ao seu redor. Você tem um espaço de trabalho organizado, você organizar o seu quarto, você organizar a sua mesa, sua escrivaninha, você organizar, sei lá, a tua geladeira. Tá? Quando você começa a pôr ordem ao redor da tua vida, já ajuda a fazer o prato fluir. Então pode não parecer muito lógico, mas acontece. Quando você põe mais ordem, você está fazendo com que, por similaridade de forma, o prato comece a fluir. Então a ideia é, claro, que o rio, cada um desses rios está representando um fluxo interno nosso que pode ser ativado. Na verdade, como eu falei, a gente já tem esses 4, né? Só que varia de maior ou menor grau para cada um. E quando eu sinto que um está meio minguando, eu posso ir lá e fortalecer. E quando os 4 estão, digamos, correndo bem, os 4 rios estão volumosos, né? Estão saudáveis, eu tenho também um fluxo de vida saudável. É como se a minha alma então tivesse mais equilibrada, mais harmônico, e eu tenho as 4 funções funcionando bem. Minhas capacidades criativas, minhas capacidades introspectivas, minhas capacidades de organização mental e de organização no mundo físico. Um bom dia a todos e tudo de bom.